Será que a dieta pode proteger os rins, evitar a progressão da doença renal crônica, evitar ou retardar a entrada em diálise e até reduzir mortalidade? Hoje eu trouxe um estudo para vocês aqui que associou uma dieta baixa em proteína com todas essas questões. E vamos ver o resultado desse estudo juntos aqui neste vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Mesmo com novos medicamentos, tecnologia, avanços no cuidado da saúde renal, ainda existem muitos casos de pessoas que progridem para doença renal estágio 5 e necessidade de diálise. E isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas, nos custos que são mais elevados e num risco de mortalidade que aumenta em pessoas que fazem diálise. O estudo que eu trouxe hoje aqui avaliou 182 pacientes com doença renal crônica estágios 4 e 5. Todos foram acompanhados por pelo menos 6 meses. E esses pacientes precisaram fazer uma escolha simples. Eles tinham duas opções. A primeira delas é seguir uma dieta mais baixa em proteína, por volta de 0,6 a 0,7 gramas de proteína por quilo de peso, totalmente personalizada e adequada, feita exclusivamente para eles, ou seguir a sua alimentação habitual. E uma questão muito importante, no início do estudo, essas 182 pessoas tinham a mesma média de idade, por volta de 71 anos, mesma função renal e mesmas comorbidades. Ou seja, os grupos eram iguais, muito semelhantes. De acordo com o estudo, 110 dos 182 pacientes que estavam no estudo decidiram fazer a dieta mais baixa em proteína. Isso corresponde, em média, a 60% dessas pessoas. Então, 60% decidiu seguir a dieta baixa em proteína e o restante decidiu manter a sua dieta habitual. E o que nós tivemos de resultado? As pessoas que decidiram não seguir a dieta, isto é, manteram a sua dieta habitual, não restringiram proteína, perderam a função do rim 3 vezes mais rápido do que as pessoas que seguiram a dieta. Isso representou por volta de menos 2,65 ml de filtração por ano, comparado com 0,89 de pessoas que seguiram a dieta. Quem seguiu a dieta teve 84% menos chance de entrar em diálise. Então, a necessidade de diálise despencou 84% nas pessoas que seguiram uma dieta mais baixa em proteína. As pessoas que seguiram a dieta tiveram 78% menor risco de mortalidade comparado às pessoas que não seguiram a dieta. E esse dado foi surpreendente, além de proteger os rins, também evitou a mortalidade. Quem seguiu o plano alimentar mais baixo em proteína também teve outros benefícios, como melhor controle metabólico, um bicarbonato mais alto, evitando uma acidose, uma ureia mais baixa, um fósforo mais controlado e uma menor necessidade de reposição de eritropoetina. Isto é, uma hemoglobina maior, evitando inclusive a anemia na doença renal crônica. E o melhor de tudo isso é que os pacientes que seguiram a dieta, esses 110 pacientes que seguiram o plano, não desnutriram, não perderam peso, seguiram com boa qualidade de vida e disposição no seu dia a dia. E por que isso acontece numa dieta mais baixa em proteína? Por que a dieta mais baixa em proteína, uma dieta hipoproteica, é indicada em pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador? Melhora a acidose, níveis de fósforo, inflamação no organismo, saúde intestinal, diminui sintomas de ureia alta, por exemplo, e atrasa a entrada em diálise, pois protege os rins. E nesse estudo em especial, isso funcionou tão bem, pois foi totalmente personalizado e acompanhado. E como conclusão, esse estudo então nos mostrou que uma dieta baixa em proteínas, personalizada e bem acompanhada pode ser uma ferramenta poderosa para quem quer proteger os rins, evitar a progressão da doença, atrasar e retardar ao máximo a entrada em diálise. E o melhor, manter estado nutricional e qualidade de vida. E não é milagre, é ciência, é acompanhamento
boas escolhas e também sem ter restrições desnecessárias. Se você tem doença renal crônica e está em tratamento conservador, com certeza uma dieta mais controlada em proteínas pode te ajudar. O que nós não podemos esquecer é que além do controle de proteína, é importante que você também tenha o controle no consumo de sódio, tenha uma boa hidratação e que escolha comida de verdade para colocar no seu prato, evitando ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para eu saber que você gostou e até o próximo.